Você sabia que o fígado faz a maior parte do seu trabalho de limpeza e regeneração durante a noite? Enquanto você dorme, ele filtra o sangue, processa as gorduras acumuladas do dia, elimina toxinas e repara as células danificadas. É o turno noturno do órgão mais trabalhador do seu corpo. O problema é que a maioria das pessoas vai dormir sem dar ao fígado o que ele precisa para fazer esse trabalho. E aí, noite após noite, a regeneração fica incompleta. A gordura vai se acumulando e o dano vai silenciosamente se aprofundando. Hoje eu vou te mostrar uma bebida feita com uma planta que a medicina usa há mais de 2000 anos para proteger e regenerar o fígado, e que uma meta-análise publicada em 2024 nos Annals of Hepatology, com 26 ensaios clínicos e 2.375 pacientes, confirmou reduzir significativamente as enzimas que indicam lesão no fígado, melhorar o perfil lipídico e reverter a esteatose. E fica até o final porque tem um detalhe no preparo dessa bebida que quase todo mundo erra. E por causa desse erro, o composto ativo praticamente não é absorvido. A bebida vai para o estômago, o sabor fica, o benefício vai embora. Seja muito bem-vindo. Eu sou Fernando Teles, aqui no canal Fernando Viva Sem Limites, onde a gente traz informação com base científica, sem enrolação, para você cuidar da sua saúde do jeito que merece. Antes da bebida, você precisa entender o que está acontecendo dentro do fígado quando ele está sobrecarregado. O fígado tem em torno de 100 bilhões de células chamadas hepatócitos. Cada uma dessas células é uma pequena fábrica que trabalha sem parar, filtrando toxinas, metabolizando gordura, produzindo bile, regulando o colesterol, processando tudo o que você comeu durante o dia. Quando a alimentação é rica em gordura, açúcar e ultraprocessados, quando a pessoa bebe regularmente, quando há uso prolongado de remédios que o fígado precisa processar, essas células começam a acumular gotículas de gordura por dentro. Uma célula cheia de gordura não trabalha bem. É como uma fábrica com o chão alagado. Ela ainda funciona, mas de forma reduzida. Quando mais de 5% das células do fígado estão assim, o médico chama de esteatose hepática, popularmente conhecida como gordura no fígado. E ela atinge hoje cerca de 30% dos brasileiros, a maioria sem saber, porque ela não dói, não avisa e os exames comuns de rotina muitas vezes não a detectam até que já avançou. Mas existe um detalhe que faz o fígado diferente de todos os outros órgãos, e esse detalhe é o motivo pelo qual essa bebida funciona. O fígado tem em torno de 100 bilhões de células chamadas hepatócitos. Cada uma dessas células é uma pequena fábrica que trabalha sem parar, filtrando toxinas, metabolizando gordura, produzindo bile, regulando o colesterol, processando tudo o que você comeu durante o dia. Quando a alimentação é rica em gordura, açúcar e ultraprocessados, quando a pessoa bebe regularmente, quando há uso prolongado de remédios que o fígado precisa processar, essas células começam a acumular gotículas de gordura por dentro. Uma célula cheia de gordura não trabalha bem. É como uma fábrica com o chão alagado. Ela ainda funciona, mas de forma reduzida. Quando mais de 5% das células do fígado estão assim, o médico chama de esteatose hepática, popularmente conhecida como gordura no fígado. E ela atinge hoje cerca de 30% dos brasileiros, a maioria sem saber, porque ela não dói, não avisa e os exames comuns de rotina muitas vezes não a detectam até que já avançou. Mas existe um detalhe que faz o fígado diferente de todos os outros órgãos. E esse detalhe é o motivo pelo qual essa bebida funciona. Mas antes da bebida, preciso te mostrar o que acontece com quem ignora o fígado sobrecarregado por anos. A gordura que se acumula nas células hepáticas começa a gerar inflamação crônica. Essa inflamação ativa células chamadas células estreladas, que produzem colágeno em excesso como resposta ao dano. Esse colágeno vai endurecendo o tecido do fígado, é a fibrose hepática. E quando a fibrose avança por todo o órgão, ela vira cirrose. O fígado cirrótico perde progressivamente a capacidade de filtrar o sangue, de produzir proteínas, de coagular, e pode evoluir para insuficiência hepática, que exige transplante, ou para câncer de fígado. O dado que pouquíssimas pessoas sabem: o câncer de fígado é um dos que mais cresceu no mundo nas últimas décadas, e a esteatose hepática não tratada é um dos seus principais caminhos.
Não estou falando isso para te assustar à toa. Estou falando porque o processo que leva até lá começa silenciosamente, décadas antes, com um fígado gorduroso que a pessoa achava que era coisa leve. Mas agora vem o que você precisa ouvir. Esteatose hepática diagnosticada cedo tem reversão. Inflamação hepática controlada não vira fibrose. E fibrose inicial com os cuidados certos pode ser desacelerada. E agora eu vou cumprir o que prometi lá no começo. A planta se chama cardo mariano. Em inglês é conhecida como milk thistle. Seu nome científico é Silybum marianum. Ela tem flores roxas e folhas espinhosas com veias brancas. Cresce em terrenos abandonados. Parece uma erva daninha e durante séculos foi ignorada por quem não sabia o que estava pisando. Mas a medicina tradicional europeia e a medicina ayurvédica já usavam o cardo mariano há mais de 2000 anos para tratar doenças do fígado. E a ciência moderna passou as últimas décadas tentando entender por quê. A resposta está num composto concentrado nas sementes da planta, chamado silimarina. A silimarina é um complexo de flavolignanas, substâncias com ação antioxidante e anti-inflamatória extremamente potente. E ela age no fígado de 3 formas simultâneas que nenhum outro composto natural faz ao mesmo tempo. Primeiro, ela estabiliza a membrana das células hepáticas, como se colocasse uma armadura nas células saudáveis, impedindo que toxinas e radicais livres penetrem e causem dano. Segundo, ela estimula diretamente a regeneração dos hepatócitos, ativando uma enzima chamada RNA polimerase 1, que acelera a síntese de proteínas e a formação de novas células hepáticas. Ou seja, ela literalmente acelera o processo de regeneração que o fígado já faz naturalmente, especialmente durante o sono. Terceiro, ela reduz a inflamação dentro do tecido hepático, bloqueando a ativação das células estreladas que produzem o colágeno que leva à fibrose. Agora os números. Uma meta-análise publicada em 2024 no Annals of Hepatology, uma das revistas mais respeitadas de hepatologia do mundo, reuniu 26 ensaios clínicos randomizados com 2.375 participantes com esteatose hepática. O resultado? A silimarina reduziu significativamente as enzimas ALT e AST, que são os marcadores de lesão hepática que o médico olha no exame de sangue. Além disso, melhorou o perfil lipídico, reduziu a resistência à insulina e melhorou a histologia do fígado, ou seja, o tecido do fígado visto em exame. Mostrou mudança real, não só nos exames de sangue. E a meta-análise mais recente, publicada nos Annals of Hepatology e indexada no PubMed, com 26 ensaios e 2.375 pacientes, concluiu que a silimarina pode regular o metabolismo energético, atenuar o dano hepático e melhorar a estrutura do fígado de forma mensurável. 2000 anos de uso tradicional, 26 ensaios clínicos confirmando. Um mecanismo que a ciência entende com precisão. Agora vem o que eu prometi lá na abertura, o detalhe que quase todo mundo erra. A silimarina está concentrada nas sementes do cardo mariano, não nas folhas, não nos caules, nas sementes. E a silimarina tem baixa solubilidade em água. Isso significa que se você colocar as sementes inteiras na água quente e deixar infundir, a maior parte do composto ativo fica presa dentro da casca da semente, sem conseguir se dissolver na água. Você toma o chá, o sabor amargo vem, mas a silimarina ficou lá dentro. Para resolver isso, existe um passo simples que a maioria das pessoas pula: esmagar as sementes antes. Use um pilão, um moedor de café ou até as costas de uma colher de metal. Esmague as sementes até abrir a casca e liberar o pó interno. Só então coloque na água. Como preparar do jeito certo? Coloque uma colher de chá de sementes de cardo mariano esmagadas numa xícara. Despeje 250 ml de água quente, não fervendo, porque calor excessivo degrada parte dos compostos. Tampe. Deixe em infusão por 15 minutos. Coe bem e beba. 2 xícaras por dia, a primeira antes do almoço, a segunda antes de dormir, para que a silimarina esteja presente no sangue durante o turno noturno de regeneração do fígado. O sabor é amargo. Se quiser suavizar, adicione algumas gotas de limão ou uma rodela de gengibre. Não adoce com açúcar refinado, porque o açúcar é um dos principais agentes da esteatose. Um aviso importante: o cardo mariano é contraindicado para gestantes, lactantes
e pessoas com alergia a plantas da família da alcachofra e da margarida. Se você usa anticoagulantes ou imunossupressores, consulte o médico antes. O chá age por dentro, mas 3 hábitos criam um ambiente onde ele pode trabalhar com mais eficiência. O primeiro é cortar o açúcar refinado e os ultraprocessados. A resistência à insulina, que a silimarina ajuda a reduzir, é alimentada diariamente pelo excesso de açúcar e farinha branca. Reduzir o combustível do problema deixa a silimarina trabalhar com menos obstáculo. O segundo é movimentar o corpo após o almoço. Uma caminhada de 20 a 30 minutos após a refeição principal reduz o pico de gordura e glicose que o fígado precisa processar. Com menos trabalho extra chegando, o fígado tem mais capacidade para os processos de reparo. O terceiro é proteger o sono. O fígado intensifica o trabalho de regeneração durante as fases profundas do sono. Dormir menos de 6 horas interrompe esses ciclos repetidamente. A silimarina tomada antes de dormir encontra um fígado no seu modo mais receptivo à reparação, se o sono for completo. O fígado não grita, ele nunca vai te ligar pedindo socorro. Ele vai silenciosamente acumulando gordura, inflamando, fibrosando, enquanto você acha que está tudo bem porque não está sentindo nada. A janela para reverter esse processo é agora, não quando o exame mostrar algo grave, não quando a barriga crescer do lado direito. Agora, com as células ainda vivas, ainda reparáveis, ainda capazes de se regenerar. Manda esse vídeo agora para o grupo da família no WhatsApp, porque tem muita gente com ultrassom mostrando gordura no fígado, achando que é coisa leve, sem saber que esse processo tem um prazo antes de virar algo irreversível. Deixa o seu like aqui, isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para quem mais precisa. E se inscreve no Fernando, Viva Sem Limites. Cuida do seu fígado, cuida do seu corpo, cuida de quem você ama. E até o próximo vídeo.